é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
dia. Nós estamos aqui nessa manhã para estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estudar a revista Palavra e Vida, na sua primeira lição, que fala sobre a conversão que mudou a história. Nós estamos tratando nessa revista sobre a vida de Paulo. Nós vamos usar como texto base Atos capítulo 9. Quem era Paulo? Por que Paulo perseguia os cristãos? Como teria sido a infância desse homem, Saulo de Tarso? Qual a sua história? Como se deu sua conversão ao cristianismo? Qual a contribuição de Paulo para o cristianismo hoje? Que lições práticas posso tirar para a minha vida pessoal relacionado à vida de Paulo? Nós vamos estar lendo Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aqui nós vemos então a história de Paulo, a conversão de Paulo narrada por Lucas, né? Mas nós temos também 2 outros textos que contam a história da conversão de Paulo, narrada por ele mesmo, né? Que está em Atos 22 e Atos 26, onde Paulo passa a fazer a sua defesa e ele relata como se deu a sua conversão. E nós podemos ver ali algumas riquezas de detalhes na sua história de conversão. Mas quem era Paulo? Paulo foi um fariseu que se converteu ao cristianismo. Nesse capítulo 9 de Atos nós vemos que Paulo respirava ameaças e morte. Ele estava com seu estado emocional respirando ainda ameaças, né? Um homem que estava pronto a matar para que os cristãos fossem extintos, né? Porque ele acreditava que aquilo era uma seita. Aqui em Atos 9, verso 2, era considerado uma seita chamada O Caminho, né? Alguns que eram do caminho. E Paulo, um homem contra Cristo, ele termina pregando o Evangelho. Em Atos 9 nós vemos que Paulo se converte e ao final ele passa a pregar no Evangelho de Jesus. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Mas quem era esse homem? Como teria sido a infância de Paulo? Paulo era um judeu e, como todo judeu, ele teria aos 5 anos de idade, sendo alfabetizado, e começou a ler as Escrituras. Com 6, teria sido enviado a uma escola rabínica. Aos 10, teria sido instruído na lei oral. Aos 12, teria sua cerimônia como filho da lei e começado a sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, ele deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Ele diz lá em Atos 22, verso 3,
Assim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Paulo tinha orgulho de ser um judeu, de ter sido criado aos pés de Gamaliel. Alguns diziam ter sido um cristão oculto, Gamaliel. Paulo tinha uma irmã também que morava na cidade. Mas quem era Paulo? Paulo, ele tornou-se o segundo depois de Cristo, o maior dentro do cristianismo. Ele tornou conhecido o Evangelho de Jesus, ele levou a salvação em Cristo Jesus para os de fora do judaísmo. Ele foi o homem que canalizou a salvação, que fez com que Jesus chegasse aos gentios. E Jesus, ele deixou esse legado para ele lá em Atos 22. Você pode abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que Paulo, recontando a sua história em sua defesa, ele diz que ele perseguiu o caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. E lá em Atos 26, quando ele conta como Jesus o encontrou no caminho de Damasco, ele fala no verso 16 ao 18 que Jesus, ele mandou ele levantar-se, firmar os seus pés, porque ele, Jesus, o constituiria ministro e testemunha tanto das coisas que ele viu a respeito de Jesus, tanto das coisas que ele ainda ia falar com ele, porque ele apareceria para ele, livrando o povo dos gentios. E Jesus o estava enviando como ministro para pregar esse evangelho da graça de Deus para os gentios. Então Paulo foi um homem que pregou o evangelho, que extrapolou o evangelho não somente para os judeus, mas para todos os povos da época. Então Paulo não era um homem qualquer. Por nascimento, ele era judeu, nascido de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Pela cidadania, ele era romano, cidadão romano. Pela sua cultura, ele era considerado muito culto. Lá em Atos 26, Festo passa a dizer: fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então ele era considerado um homem de vasta cultura. Pela sua religião, ele era membro da seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele foi irrepreensível. Diz assim na palavra em Filipenses 3, 5 e 6: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Paulo era um homem irrepreensível pela sua religião. E espiritualmente, ele foi um homem que se considerou pequeno, pois ele dizia: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esse era Paulo, tá? A referência em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Um homem que espiritualmente se considerava pequeno. Então Paulo foi extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. E esse homem, ele teve um processo de conversão. Ele passou por um processo onde
ele foi transformado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus o alcançou. Isso se deu no caminho de Damasco, quando ele vai para perseguir esses cristãos, né? Ele, na sua mente, ele se propôs a perseguir, ele pede cartas aos principais da sinagoga, vai até Damasco, e no caminho de Damasco Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Uma grande luz aparece para ele. As pessoas que estavam com ele ouviram a voz, mas não conseguiram ver nada. E Paulo tem ali um momento em que ele se depara com aquele que ele perseguia, né? Então Paulo tem uma mudança de vida. A conversão, ela sempre muda a pessoa, né? Uma pessoa que é convertida a Cristo, que se lança aos pés de Jesus, ela muda, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. A conversão de Paulo não foi algo momentâneo, não foi algo passageiro, não foi algo emocional. Ela foi um ato em que mudou toda a sua história. O evento foi sobrenatural, diz o pastor Exaltino, e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto. Os homens ouviram a voz mesmo não a entendendo. Aquele a quem ele odiava, aquele a quem ele lutava, veio ao seu encontro, não com o objetivo de maltratá-lo ou de o odiar, mas com um amor que ele não esperava. Paulo é recebido por Jesus com carinho e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo tem esse encontro com Jesus, recebe a graça de Jesus, o amor de Jesus, e recebe de Jesus uma missão de levar esse Jesus, levar ao conhecimento dos outros povos esse amor, essa graça que ele teria recebido naquele momento. Agora ele tinha que levar essa graça para as outras pessoas. E Paulo passa de perseguidor a ser perseguido por amor a Jesus. E Paulo, depois disso, depois dessa transformação, ele passa a ter comportamentos de cristão, ele passa a pregar esse evangelho e passa a servir as pessoas. Ele passa a dedicar-se a esse Jesus com toda a sua vida, com toda a sua alma. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser toda a conversão. Ele não se aculturou, nem aderiu a um grupo, ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, ele quis servi-lo. A conversão, qualquer pessoa que se converta a Jesus, ela se predispõe a servir, porque recebeu um amor muito maior do que possa imaginar, um amor muito maior do que possa merecer. Ninguém merece o amor de Jesus. E esse amor, quando chega a alguém, a uma pessoa, e essa pessoa entende esse amor, entende essa graça, ela passa a servir a esse Deus que tudo fez e que tudo faz por nós. E da mesma maneira foi com Paulo. Paulo recebe a missão em Atos 22:10. Jesus ordena que ele se levante, que ele vá a Damasco, e lá ele vai receber instruções e ele passa a ser um missionário, a pregar o evangelho de Jesus a todas as outras pessoas, a todas as pessoas com quem ele tem contato.
E Exaltino fala aqui, o pastor Exaltino diz: quem é automaticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. A conversão, ela faz com que nós nos predispomos a servir. Jesus nos ensinou que ele deu o exemplo de que ele não veio para ser servido, mas para servir. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o amor, o seu amor quer servi-lo. E como servimos ao Senhor Jesus? Nós servimos ao Senhor Jesus através do nosso próximo. Nós servimos a Jesus levando esse evangelho a todas as pessoas, amando o nosso próximo. E ele fala aqui, Exaltino fala que muitos querem ser servidos, mas Jesus veio para servir. Jesus veio para nos ensinar a servir. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que lições eu tiro para a minha vida através da vida de Paulo? Quem era Paulo? Todos nós temos uma história. Paulo tinha a sua história. Paulo era um judeu, era um cidadão romano, ele tinha a sua religião, ele tinha a sua história de vida, seus pais, tinha um histórico de vida. Mas no momento em que ele encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Muitas vezes nós achamos que, ao ver pessoas que nós conhecemos e que nós queremos que o amor de Jesus chegue a essas pessoas, muitas vezes a gente acha, não tem jeito para fulano, não tem jeito para ciclano. A pessoa não muda. Mas nós podemos dizer, olhar para a vida de Paulo, um homem que foi capaz de matar em função da sua ideologia de vida, em função da sua religiosidade. Para ele estava fazendo certo. Mas o poder de Jesus chegou a Paulo, né? E nós podemos perceber, através da vida de Paulo, que não há limites para o poder de Jesus. Jesus pode alcançar qualquer pessoa. A graça de Jesus é para todos. E nós precisamos seguir a recomendação, o ID de Jesus, a orientação de Jesus, normativa de Jesus, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, porque o poder de Jesus pode transformar qualquer pessoa. Não há impossível para Deus. Em segundo lugar, nós podemos tirar para a nossa vida que o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para nossas vidas. Cabe a nós descobrirmos, mas nós só temos esse real propósito de Deus a partir do momento que nos convertemos a Jesus. Terceiro lugar, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Então sirva a Jesus. Então a vida de Paulo, ela nos mostra um exemplo de como servir. Um homem que dedicou a sua vida toda para pregar o evangelho, que não mediu esforços, que usou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era para a pregação do evangelho. Você tem servido a Jesus com o seu melhor, com tudo que você tem? Você tem servido a Jesus? Você tem servido a esse Deus que deu a sua vida, deu a vida do seu filho pela sua, que transformou a sua vida? Você tem acreditado nas pessoas, na conversão das pessoas? Você tem feito a sua parte para que as pessoas se convertam a Jesus, para que as pessoas conheçam o amor de Jesus? Este é um desafio para nós hoje, que Paulo deixa para a gente esse legado de como servir a esse Deus que tudo fez por nós. Irmãos, preguemos o evangelho, sirvamos a esse Deus.
Vamos tirar a vida de Paulo como um exemplo para as nossas próprias vidas, que nós possamos a cada dia crer nesse Deus, pregar esse Deus que tudo fez por nós, servir a Jesus, servir as pessoas, servir aos nossos semelhantes, fazer aquilo que Jesus ordenou e saber que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te damos graças porque o teu amor nos alcançou, o teu amor nos fez pessoas, filhos de Deus, nos fez herdeiros de Deus com Cristo. Muito obrigada, Deus, porque nós aprendemos mais uma porção da tua palavra, que nós possamos aplicar a tua palavra nos nossos corações e seguir a vida de Paulo como um exemplo para nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, abençoa-nos, esteja conosco a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos finalizando, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o seu coração com esta palavra e que você possa ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Eu convido todos vocês que estão nos seus lares nesse momento, que possam cantar essa canção conosco. Nesse momento conturbado que estamos vivendo, um momento onde a nossa fé é provada, mas confiados no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Cante conosco essa canção. Crescer um pouco mais.
que apesar de muitos ignorarem, é uma verdade que ela precisa fazer parte da vida de todos aqueles que são seguidores de Jesus. Existe uma cruz e ela precisa ser carregada por cada um de nós. Existe um preço a ser pago por todos aqueles que querem seguir a Jesus verdadeiramente. E esse preço é o preço da renúncia. Não existe outra forma de seguir a Jesus se não for renunciando a tudo aquilo que nós achamos que nós queremos, aquilo que nós pensamos ser o certo. Nós precisamos nos render a esse Deus maravilhoso e permitir que Jesus ele seja o Senhor verdadeiro da vida de cada um de nós. Que não seja mais o que eu quero, que não seja mais aquilo que eu sonho, mas que eu possa aprender a cada dia a sonhar e a desejar os sonhos de Deus para a minha vida. Porque Jesus é o Senhor de tudo aquilo que nós temos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez nessa manhã. Quero levar a minha cruz.
Uma das grandes dificuldades da evangelização mundial é como falar de Jesus em lugares onde não é permitido o envio de missionários. Uma das respostas a este desafio é o envio de pessoas que trabalham com negócios. Essas pessoas podem se relacionar e, através do testemunho ético nos negócios, estabelecer relacionamentos e, desta forma, compartilhar o amor de Deus e comunicar que Jesus Cristo é a resposta. Ore para que tenhamos mais pessoas dispostas a fazer esta obra missionária. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nesses momentos difíceis, nesses momentos de crises, nós sabemos que não podemos estarmos juntos com os irmãos, mas nós queremos convidar todos vocês nos seus lares a cantar essa canção conosco. A canção que fala sobre estar perto do Senhor. Esses momentos são momentos que nós temos que nos achegar a Deus. A própria Bíblia nos fala, nos diz, chegai-vos a Ele e Ele achegará a vós. Cante essa canção conosco e medite profundamente no que ela diz. Vamos todos? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
da noite. Não perca! Ele vem.